Olá, senhores Andersons e senhoras Andersons. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje, quarto filme de uma série de filmes que a gente achou que tinha terminado em 2003, mas não. Agora, 18 anos depois, com um investimento de 190 milhões de dólares, os donos dessa franquia voltam a nos fazer decidir entre a pílula azul e a vermelha. E aí, conseguiu voltar a esse universo com gosto? Ou não foi dessa vez? Pra saber o que eu acho e o que eu teria a acrescentar a essa reflexão, sim, bora! Eles fizeram esse filme porque queriam mais Trix? Esse tal de Matrix é parente do Asterix e Obelix? Matrix Ressurreição só funciona no terceiro dia? Tudo isso e muito mais, agora! Misteriosamente, o Sr. Thomas Anderson agora está de volta à Matrix e vive como um desenvolvedor de jogos que narram os eventos que ele viveu na trilogia original, mas que ele acredita ser tudo originado de sua criatividade, já que ele não lembra que de fato viveu tudo isso. Porém, entre lampejos de consciência, ele é descoberto e libertado novamente, e agora ele precisa enveredar numa nova aventura Matrix adentro para tentar acordar a Trinity também. Matrix Resurrections me pareceu muito uma fanfic. Eu falo isso não de forma pejorativa pra xingar o filme não, tá? É só uma constatação mesmo, pois eu acredito que essa nova investida da Lana Wachowski reúne o melhor de uma típica fanfic e, infelizmente, o pior. Positivamente, tem o carinho com que esse filme reúne os personagens principais, lembra dos secundários e faz menções a elementos e eventos das obras originais. Porém, esse carinho não implica em total obediência à forma e estilo narrativos e ao direcionamento da trama, como objetivos, dinâmicas e etc. Na verdade, como uma fanfic, por mais que haja uma enorme paixão e um profundo conhecimento do autor, há um misto de não querer com não conseguir reproduzir as diretrizes do universo original retratado. Não querer porque geralmente uma fanfic aborda uma outra vertente dentro desse universo, habitualmente uma vertente romântica, que encontra relacionamentos onde antes não havia, ou potencializa os que já existiam e faz eles se tornarem um foco. É precisamente o que a gente vê aqui. Se a trama de cada um dos filmes originais se concentrava em achar o escolhido, descobrir uma forma de combater as máquinas e salvar o mundo do domínio delas, a trama de Matrix Resurrections até dá indícios de que vai seguir esses caminhos, com a revisita a momentos icônicos da franquia e até no reuso do mesmo universo. No entanto, a trama logo abdica disso em prol de um objetivo menor. Passada a reintrodução, a história se dedica a seguir o objetivo de um salvamento por causa do interesse de um personagem. Claro, depois ele convence mais gente, mas ainda assim é um objetivo pessoal e não para suprir uma necessidade, mas uma vontade. Se algo maior vier futuramente em eventuais continuações, isso seria por consequência, não por causa do objetivo desse filme aqui. Tá, mas isso seria ruim por natureza? Eu não acho. Se esse quarto filme tivesse voltado a Matrix para recontar o que já foi contado, aí sim me pareceria algo à toa. Tanto que quando foi anunciada a produção de um novo filme com os personagens principais de volta, eu fiquei encasquetado sobre o que a Lana Wachowski teria para abordar agora sem chover no molhado. E a trama de Resurrections me respondeu isso com perfeição. Então eu gosto da explicação para Matrix trazer os personagens de volta. Fazer sentido científico não faz, mas também já não fazia no original, então isso não é motivo pra gente implicar. E a motivação do vilão para manter o casal perto, mas nem tanto, também serve para completar a desculpa para esse filme existir. Enquanto da parte dos mocinhos, essa nova empreitada serve para permitir que eles possam desfrutar de momentos mais otimistas. Afinal de contas, depois que eles abdicaram de tanto para tentar fazer algo pelo mundo, a franquia realmente deixou a gente com água na boca para ver eles pensando um pouquinho em si mesmos. Não que a missão da vez seja entregue de bandeja, não que ela seja garantida, eles ainda têm que se esforçar um tico pela sombra e água fresca que tanto procuram. Então também se justificam as atribulações de uma aventura nesse mundo artificial muito louco chamado Matrix. Porém, por outro lado, há também um tom de deboche crítico constante que a cineasta incorporou sobre a existência do próprio filme. Segundo o que é apresentado na trama de forma metalinguística, a realização de Matrix 4 teria surgido pelo interesse do estúdio, e não da autora. E se não fosse com ela no comando, o estúdio acharia outra pessoa para fazer. Há quem acredite que a Lana se dedicou a fazer um manifesto e queria que o filme não fosse tão bom assim, justamente para sabotar a ganância do estúdio e minar de vez outras sequências. Eu particularmente acho isso muito controverso, mas de qualquer forma não importa muito. Importa como o resultado final se apresenta diante dos nossos sentidos. E uma vez que a Lana topou fazer, será que o resultado dessa nova aventura é bacana o suficiente para justificar o filme? Ao meu ver, sim e não. Os pontos chaves por onde a aventura passa e dá suas viradas me parecem joias e perfeitamente funcionais. Em outras palavras, a maior parte do que acontece me agrada e eu consigo notar uma autêntica paixão da cineasta
ao articular tais pontos da história. O que me desagrada é como a maior parte das coisas acontecem. É a forma de passar por esses pontos, também chamada de narrativa. Pronto, para ter uma ideia do que eu tô falando, sabe aqueles passatempos de ligar os pontos para formar uma imagem? Imagina que os pontos estão nas posições ideais para formar uma imagem maravilhosa. Porém, há formas e formas de fazer os traços, com delicadeza, com força, com interesse, despreocupado, com linhas retas, curvas, tortas, precisas, tremidas. Ao meu ver, os pontos de Matrix 4 são joias. O problema é que os traços que ligam esses pontos me pareceram básicos demais. Preguiçosos até, muito pouco lembram as ousadias e as especialidades de outrora dessa franquia. E aqui entra aquela segunda parte que eu falei sobre uma fanfic, que além da autora não querer preservar as diretrizes das obras canônicas, ela também não consegue. E quando eu digo isso de Matrix 4, parece loucura ou desinformação da minha parte, né? Afinal de contas, esse negócio foi escrito, dirigido e produzido pela Lana Wachowski, que escreveu, dirigiu e produziu os 3 filmes anteriores. Então esse filme é tão canônico quanto ela queira que seja. Só que, primeiro, antes a série de filmes contava com a colaboração de igual por igual da irmã da Lana, a Lily Wachowski. Então, antes era uma comunhão da visão de 2 autoras, agora é só de uma. Segundo, às vezes, nem o próprio autor consegue voltar ao universo que criou de uma forma que ele pareça o mesmo universo. George Lucas que o diga na segunda trilogia de Star Wars. Mas enfim, não vamos misturar as coisas porque cada caso é um caso com suas especificidades. Meu ponto é que o estado de mente e espírito artístico de um momento no passado pode não voltar. E mesmo que Lana entenda perfeitamente a essência de Matrix mais do que ninguém, já tem muito tempo desde o lançamento do primeiro filme. Tempo suficiente para ela simplesmente ter perdido o jeito e o pensamento de quando passou por aquele processo criativo. Não vou ser maluco de dizer que ela perdeu esse jeito para sempre. Vou me resguardar dizendo que durante a produção deste filme aqui, ela não conseguiu apresentar esse jeito. E aí fiquem à vontade para teorizar, porque de fato talvez tenha faltado tanto o desejo de fazer um Matrix novo que por isso ela própria se impediu de se dedicar a uma narrativa primorosa. Contou o que queria contar, mas pouco se lixou na forma de contar. Se foi isso que passou na cabeça dela, eu não sei, mas foi isso que se apresentou diante dos meus sentidos. E é por isso que Matrix 4 me pareceu Matrix, até porque tá cheio de elementos, símbolos, nomes, personagens e ambientes clássicos, mas olhando mais a fundo, em sua essência, o filme também parece outra coisa. Felizmente, a própria autora parece ter uma certa noção de sua incapacidade de recuperar a visão do passado e se dedica a uma nova visão mais romantizada, metalinguística, bem-humorada e até debochada, como eu já falei. Então, para não ser um choque completo, ela propõe um processo de desapego ali no primeiro terço para que a gente possa ir se abrindo para o que estaria por vir. Nesse ponto, o espectador vai precisar ter uma certa propensão para soltar a Matrix que conhecia. Quem não conseguir, a frustração vai ser inevitável. E quem conseguir, fica mais apto a desfrutar do novo passeio, mas ainda assim, não acho que seja garantia não. Acontece que os esforços da Lana para fazer a gente se soltar da franquia a qual a gente investiu tanto interesse no passado, da forma como a gente gostou de investir interesse, são anulados pela constante nostalgia que a própria autora continua provocando ao longo de todo o filme. Gente, tem até projeção de trechos de outros filmes no cenário numa certa cena. E isso me deixou muito confuso. Afinal, o filme quer que eu trate ele como algo novo ou não? Ele quer ser independente ou precisa usar nossas memórias como muletas? O que me pareceu é que os dois, ao mesmo tempo, como uma típica fanfic. E mesmo que isso seja proposital, isso não faz dele uma obra de entretenimento apreciável, admirável. Pois sendo um filme indeciso desse jeito, o comparativo com outros capítulos acaba sendo automático. Não da trama, pra ela eu acho que o desapego funcione melhor e dá pra embarcar na nova proposta com novos objetivos, nova disposição de personagens e tal, como eu já falei. O mais frustrante pra mim é o fato de Resurrection ser um episódio de Matrix narrativamente anêmico. Pouca coisa aqui consegue provocar aquele fascínio genuíno. Ele é atribulado? É razoavelmente atribulado. Todavia, quando os personagens voltam à Matrix, eles geralmente não tem muito o que fazer, fica muito lenga-lenga. Isso daí meio que dá uma empobrecida no espetáculo. Então a aventura é frágil, o suspense é frágil, os trechos de ação mesmo se resumem a planos mais fechados e planos detalhes, montagem destrambelhada, gerando muito mais cal visual do que algo que impacte visualmente. Até o bullet time, gente, é estragado aqui. Uma tentativa de fazer uma homenagem, em vez de aproveitar a tecnologia 20 anos mais aprimorada e construir um novo bullet time, a cineasta decide
falar sobre o efeito, incorporando ele numa cena de explicação básica, talvez para nos distrair de mais uma expositividade que enche esse filme. E o pior, ainda insere uma distorção na taxa de quadros por segundo que defeca o efeito e estraga o seu espetáculo. Sem falar que a falta de inspiração parece mesmo despreocupação, como por exemplo em fazer personagens atravessarem tiroteios de forma verossímil. Parece que subir pelas paredes se tornou suficiente para escapar de balas e nos impressionar. Em um certo ponto também a narrativa desiste de criar algo espetacular e se resume a colocar o Neo apontando a mão pra lá e pra cá pra parar balas. O propósito de um tiroteio é justamente gerar emoção através do risco dos personagens tomarem chumbo. Se fica tão simples assim, só fazendo o sinal de pare pra lá e pra cá, acabou a função do tiroteio. E olhe que rebutaram os poderes do Neo. Ou seja, podiam deixar ele vulnerável de novo, reservando a recuperação dos poderes pro clímax, mas pegaram essa oportunidade e tacaram no lixo. E ainda que não seguissem por esse caminho, existem formas e formas de colocar os personagens em desafios mais envolventes do que os vistos aqui. Pois eu me arrisco a dizer que Matrix Resurrections não tem sequer uma cena que realmente impressione ou alucine. Simplesmente é um compilado de tiroteios, lutinhas e perseguições genéricas. E se tem uma palavra que eu nunca me imaginei dizendo num filme dessa franquia, é genérico. Mas, para minha surpresa, é uma verdade amarga que eu tive que encarar. E da mesma forma frustrante, a gente encara um Neo sem energia, do início ao fim, mesmo que agora seja uma aventura pessoal, ou seja, que seria de interesse dele, ainda que o ator consiga pincelar as inseguranças de forma eficaz em meio à sua inexpressividade habitual. Uma Trinity que é forçada a tirar uma paixão de onde não parece existir porque o roteiro exigiu, ainda que ela e o Neo tenham sim uma química invejável e seja isso que faz a gente comprar a intuição da personagem. Não um triunfo do roteiro ou uma condução das cenas que fazem essa paixão vir de forma muito avassaladora. Um agente Smith desconfigurado, não apenas pela mudança do intérprete, mas que em nada de fato lembra aquele personagem emblemático. Pô, pra desconfigurar ele ainda mais, mudaram até a forma dele chamar o Neo. Quem é você? O que você fez com o agente Smith? Pra não dizer que ninguém me agradou, o Morpheus zoeiro deu uma quebrada maneira, apesar de ficar meio disperso e sem tanta autoridade como tinha antes. Neil Patrick Harris consegue acrescentar até pela sua posição na trama. É um personagem que diz a que veio e os seus objetivos são satisfatoriamente coerentes, claro, dentro da proposta. E na minha opinião, a melhor adição foi a Bugs. Ela me pareceu dedicar a energia, a desenvoltura e o empenho que andaram em baixa nesse projeto. Aliás, da turma de mocinhos aventureiros que acompanham o Neo, ela não foi só a melhor, ela foi a única de fato relevante. O resto da turma novata é tão igualmente genérico que eu já nem lembro mais. E de lembrar que o original fazia a gente se importar até com Cypher, que era um miserável. Pra completar, eu também diria que a trilha sonora é igualmente genérica e que eu senti muita falta das composições eletrônicas. Aquela música da perseguição do segundo filme é absurdamente evocativa e empolgante. Além da sequência ser alucinante, a trilha não para de enervar a gente gradativamente. Mas eu vou te falar, as sequências de ação desse filme tem a trilha sonora tão genérica quanto merecem. E assim, tirando o fato de ser criado pela criadora da franquia original, Matrix Resurrections teria tudo para ser uma perfeita fanfic. Uma obra que tem um carinho e um desejo de contar algo dentro daquele universo, mostrando os personagens e o universo de inspiração em novos caminhos, mas que é tão admirada por estes que não consegue esconder a sua dependência. Ao meu ver, tá longe de ser um filme ruim. Porém, é um filme que, preso no meio do caminho entre a dependência e a independência, não deixa a inspiração correr com liberdade e, portanto, acaba impedido de brilhar por si mesmo, tanto como uma continuação fiel, quanto como uma continuação infiel. E esta é a minha reação enquanto eu assistia ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Um tapa na gasosa. Yeah, baby. Thank you.